Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao momento, dessa oficina, que é da oficina de dança Pérola das Minhas Emoções. É uma alegria para mim estar transmitindo, todas essas emoções que existem dentro do ser humano, ser único, que através das suas experiências e das suas vivências traz muitas coisas incríveis, para todo o meio como um todo. Este é um projeto proposto pelo governo de Sergipe através da Fundação de Cultura e Arte APRP FUNCAP Sergipe, com recursos da Lei Aldir Blanc, apoiado pelo edital 4/20, de formação e produção cultural referente a oficinas. Sou imensamente grata. Nesse momento, nós vamos aguardando aí também, os outros que estão fazendo parte, que estão construindo juntamente comigo e juntamente com o Naldo, esse movimento, esse evento, essa oficina de forma muito simples, Nós temos a Joselma, que ela aborda vários temas importantes sobre a vivência, sobre a convivência, do ser humano, muito além da teoria, toda a metodologia que ela utiliza, na aplicação de todas as suas atividades aí, na carreira, nos projetos, de pessoas que muitas das vezes estão um pouco perdidas, também envolve esse lado emocional. Não é verdade? Nós temos também a Marilene Melo, que é uma coreógrafa incrível, Ela que vai estar amanhã aqui conosco. Nós temos também o Ubiraci, que é músico incrível, também fez também, uma composição juntamente com Herô, que daqui a pouquinho nós vamos estar chamando ela, tá? Com a sua poesia. Vou estar mostrando também o vídeo. E para você, que deseja também conhecer um pouquinho mais de perto essa obra, poesia e também a música do Ubiraci e também a Tulsi, que fez, aí a locução, dessa mensagem tão linda sobre o nosso Nordeste, que traz muita coisa da nossa cultura, da nossa arte, que transcende também tudo aquilo que é do humano dentro de cada um de nós. Somos gratos, Nós temos também o João Alves, que tem uma história incrível, tá? Que vai estar participando juntamente conosco, na próxima semana, juntamente com o Everton, São pessoas incríveis que vão estar se somando juntamente comigo, com o Naldo, com a Herô, com o Bira, com a Joselma, a Marilene Melo, Todos nós estamos nos fortalecendo, construindo também aos poucos, essa oficina, cada quem com a sua parte, com a sua instrumentação, com aquilo que está dentro de si, E daqui a pouquinho nós vamos estar chamando a Herô, Vou deixar o espaço para ela, que é uma mulher incrível, Mãe, formação também maravilhosa, Então, tem muitas coisas do cotidiano, do ser humano, de todas as vivências, que pode elevar este corpo, esta mente, este ser que é cada um de nós. E a dança vem, ser utilizada como uma das principais ferramentas, desse lado um pouco líbido, ilusório, para que aquilo que está dentro da gente possa ser expressado, colocado para fora, sem tanta timidez, sem tanto receio. Muitas das vezes existem algumas pessoas que têm, um medo de falar em público, de estar, já tem um aqui presente falando que eu tenho, Então isso é algo muito importante que a gente vai, construindo, ao longo desse tempo. Então, nós temos também o Naldo, que ele vai estar trazendo também uma dinâmica, certo?
nas aulas, que vai ser um pouco mais prática, né? Mas agora, especificamente agora, nesse momento, antes de dar uma chamada, né, para que ela se apresente, coloque aí todo o seu leque, né? É uma mulher que tem muitas experiências, né? Valores incríveis que traz dentro da sua bagagem e que vai estar expressando um pouquinho de como foi fazer a criação ou outras criações também, né? Que está em seus livros, né? Nos seus romances, dentro da sua poesia, dentro do ser, né? Porque ela é um universo, né, cheio de imensas possibilidades, né, o dia todo, e vai colocando tudo isso para fora, e a gente que vai, né, de certa forma, tendo o privilégio de conhecer um pouquinho, né, do trabalho dela. Tem um livro que é Filhos do Arco-Íris, também tem Nossa Decadência, tem outros trabalhos que também está no canal do YouTube, né, que ela está desenvolvendo aos poucos. Então, nesse exato momento, eu vou só dar uma pausa aqui com vocês e vou deixar até, né, aqui, fica aqui do ladinho, para que vocês ouçam aqui um pouquinho do poema, que é da Herô, locução da Tucci, e musicalização e criação de vídeo também dessa turma incrível que está se fazendo somar juntamente conosco a oficina de dança Pérola das Minhas Emoções, tá bom? Povo nordestino, existe uma energia que paira sobre um povo queimado de sol, um povo da caatinga, um povo camaleão, um povo sem água no chão. Lá existe magia na dispensa, que não deixa faltar ovo pro bolo de fubá, nem o vatapá. Na escassez, a buchada de bode, o baião de dois e a panelada sacia a criançada. Para o visitante é servido o que tem de melhor. Carne de sol, paçoca de carne, caruru, cuscuz, moqueca, tapioca, acarajé, vida e fé. A fruta de Aracaju não é o caju, é a mangaba. Mas que raio é mangaba? É uma fruta retada, combate o estresse e deixa as batidas cardíacas arritmiadas. Canta-se a asa branca, dança-se o chachado e o martelo galopado e o samba de rosa. Vai do baião ao xote, do forró ao frevo e axé, dançando até onde der. Nesta terra esturricada de sol, vive uma gente especial, que dá o tom da alegria, da esperança, do amar todo dia. Terra de estranhezas, onde leite de cabra salva a criança como uma gentileza da natureza. Onde Padim Cícero é venerado, mesmo com muitos pecados. Onde quem carrega balde na cabeça sabe o sabor e o valor da gota d'água. Que Deus nos ajude a continuarmos nordestinos, pois o Nordeste é o todo de nós. Boa noite! Estamos ao vivo com mais um programa Alma de Mulher. Agora são 18 horas. O programa é ao vivo das... Olá, gente, de volta. Deixei aqui até uma abertura também para um outro trabalho da Herô, tá? Que está sendo muito divulgado. Então, eu vou estar chamando ela nesse exato momento aqui para que ela esteja conosco, dividindo, compartilhando, partilhando, né, um pouquinho desse processo das ideias, né? Ela que também está junto com outros projetos, desenvolvendo, né, outras pessoas também, né? Está sempre formando, né, pensadores de certa forma, né? Seres pensantes, né? Está sempre construindo um pouquinho, tá bom? Deixa eu dar uma chamada aqui, Herô. Aê! Show de bola! A terceira idade e tecnologia é uma coisa que eles insistem em não se conversar, não... mas é assim mesmo.
É assim mesmo. Eu não estou te ouvindo bem. Está me ouvindo? Eu estou. Nayara, está dando para ouvir? Agora está melhor. Deixa eu ver se eu aumento aqui um pouquinho. Eu também estou nesse processo de aprendizado. Uma coisinha que às vezes, né, tem algumas coisas que eu não sei, não. Então, esse processo é sempre descobrindo, até errando também. Sim, né? sim. A gente vai errando sem perceber os acontecimentos que a gente também possa estar sendo lapidado pelas pessoas, as pessoas que estão em volta. Tecnologia pega todo mundo ensina todo mundo sem querer. E como Tá cortando. E como foi para você? E como foi para você criar essa poesia sobre o Nordeste? Essa poesia foi interessante porque me foi pedido o tema do Nordeste e eu comecei a imaginar que ela tinha que trabalhar toda a cultura, toda a vivência, a terra sem água, a música, a comida, a roupa, a dança, a cultura, o trabalho, as pessoas, e como um todo. E aí eu fui trabalhando ela. Quando você fala Padre Cícero, mesmo com tantos pecados, né, não é o pecado das pessoas que louvam, que vão lá rezar para Padre Cícero, são os pecados do Padre Cícero, porque a história conta que ele não era tão bonzinho assim. Então, Padre Cícero, mesmo com tantos pecados, porque ele não era bonzinho, não, ele era bem ruim. A história conta os bastidores do Padre Cícero, ele era terrível, então não era tão santo assim. Então, por isso, Padre Cícero, mesmo com tantos pecados, por isso é uma leve crítica ao Padre Cícero, que os pecados não é do pagador de promessa, não. Isso é interessante. Então, é você estudar, conhecer como é a cultura de um povo. Interessante que eu nunca fui do Nordeste, tá? Eu sou extremamente branca, mas em função do vitiligo, que é aquela doença do Michael Jackson, e isso faz com que o cabelo fique branco, a pele fique branca, já que eu sou de origem alemã também, né? Os olhos brancos, se você perceber, até a sobrancelha, até as pálpebras, os cílios são brancos. Mas, enfim, eu ir para o Nordeste é uma coisa quase que remota, porque o sol me castigaria, eu não poderia sair durante o dia e somente à noite. Então, são coisas assim. Eu moro no Sul exatamente porque aqui é frio e a incidência do sol aqui é menor do que no Nordeste, então por isso que eu estou no Sul. Embora tudo que se produz no sol é mais intenso. Se você compra uma fruta daqui, por exemplo, quando a melancia é do Rio Grande do Sul, ela é aguada. Quando a uva é do Rio Grande do Sul, é aguada. Quando a melancia do Nordeste, ou a uva do Nordeste, a manga do Nordeste, ela é doce, porque o sol, ela causa um efeito na fruta que ela fica doce, interessante, né? Então, imagina a riqueza que vocês têm aí em função do sol, coisa que eu não posso degustar. Mas cada um tem seus problemas, né? Vocês teriam um problema aqui em função do frio, né, que é muito intenso. Né? Então, mas é uma questão de adaptação, né? Sim, sim. Cada cidade, né, traz um pouquinho, né, da dança, né, da cultura, né? Eu moro numa cidade chamada Joinville, em Santa Catarina, que é fundada por europeus. Os nomes das ruas aqui são difíceis até de pronunciar. Rua Ottokar Dörfel, Rua Otto Fitzenreuter,
e assim por diante. Não são nomes de pessoas que fundaram Joinville, que montaram as grandes empresas, por exemplo, a, a Consul, né, que era fundada pela família do Wittfreiter, e assim por diante, Consul, a Schultz, que fabrica motores, ainda é da família Schultz, né? A Consul foi vendida, a Tupi era da família Schmitz, e hoje é um grupo coreano. São grandes indústrias que foram fundadas por alemães, hoje já são de outras pessoas, outros grupos e tudo mais. A Embraco, por exemplo, motores, né, para geladeira e tudo mais, hoje é um outro nome. As faculdades que eram fundadas, por exemplo, a faculdade da Tupi, que era a Sociesc, hoje já pertence à Unisociesc, e assim por diante. Então, com o tempo, esses patriarcas vão falecendo e os filhos vão vendendo esse patrimônio, e aí vem outro nicho de investidor, outro tipo, outra cultura, né? Mas a cultura nossa, que é alimentar, por exemplo, tem as padarias tradicionais, nós temos a cultura da cuca. A cuca é um bolo com uma cobertura doce, como se fosse um pão de ló, e ele tem uma cobertura doce, que pode ser de fruta com farofa, banana com chocolate, kiwi com chocolate, uva com chocolate, e vai aí de uma infinidade de coisas. Isso para nós é um evento, quando tem o Festival da Cuca, por exemplo. E aqui é muito comum, as igrejas, quando tem as festas, as pessoas comerem cuca com churrasco, é uma coisa louca. Nós comemos doce com salgado junto, para nós é comum, né? Nós temos muita comida agridoce, porque é da nossa cultura comer doce e salgado junto. Eu não conseguiria comer uma outra coisa, por exemplo, buchada de bode, que é uma coisa do Nordeste, eu não consigo comer, mas talvez porque nunca foi apresentada, não, e tudo mais. E já aqui no Sul é outra cultura, então cada pessoa tem seu jeito, seu estilo. Nós temos o festival de dança também, que é extremamente divulgado no mundo inteiro. Aliás, nós temos aqui em Joinville o Bolshoi, que é o único lugar fora de Moscou, né, que está aqui, que tem um festival de dança todos os anos, em julho, que é muito grande, envolve o mundo inteiro, a cidade fica apinhada de bailarinos, e por aí vai. Inclusive, até, se eu não me engano, a Companhia de Dança Loucurar já chegou a fazer alguns trabalhos, que é uma companhia também voltada, né, à acessibilidade, trabalho, né, com pessoas que têm essa dificuldade, né, de se locomover e utilizam, né, aí a cadeira de rodas como um facilitador, de certa forma, né? Que exista algo que possa, aparentemente, um pensamento meu, né, limitar, mas a mente de cada um deles, né, é totalmente livre. Sim. Então, eles fazem de tudo um pouco, né, e também tem outros locais aqui também que desenvolvem trabalhos acessíveis, né, na praia, né, então, a Acessível também faz um trabalho voltado ao turismo também, justamente para ter mais abertura, mais campo, né, aí voltado à acessibilidade para o PCD, para o cadeirante, né, e também voltado à cultura, existe, né, em São Cristóvão, se eu não me engano, hoje, a presidente da FINCAP, né, recebeu a chancelaria, né, porque como patrimônio, algumas questões assim, então são coisas que vão sendo reconhecidas aos poucos, né, são coisas que vão sempre abrindo portas, abrindo caminhos, né, então sempre vai o artista, né, todos os compositores, todos os musicistas, né, pessoal que dança também, que tem outras primas, né, que são às vezes silenciadas, né, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de chegar até um pouco mais na capital, mas aí o projeto também da FINCAP direcionou também, né,
essas pessoas, para que todas essas obras também fossem colocadas, né? Disponibilizadas. Né? Uhum. Para que o mundo possa ver aquilo que é a gama que todas as nossas cidades, municípios, né? E até mesmo de outras cidades, né? De outros estados. Isso aí, né? Em parceria, de certa forma, em veiculação, né? Universal aí, né? Porque também tem outros países que também estão mediando todos esses projetos, porque tem pessoas daqui que estão fora também, que também foram contempladas, então isso para a gente é sempre uma alegria imensa. Uhum. Exatamente. Com esse todo, que é uma cultura que está dentro e fora ao mesmo tempo. E você ouvindo, né, falando sobre tudo aquilo que é do Nordeste, há também a voz, né, também maravilhosa pela Tucci, eu não a conheço. O Bira também está aqui, né, também na quarta-feira vai estar dando uma palavrinha, né, colocando para todos nós um pouquinho como foi essa criação, né, ele que tem toda essa ritmização. O Bira e eu, quando ele compôs, ele foi passando para que eu fosse avaliando o que dava para fazer, o que não dava para fazer, tira aqui, põe lá, e acrescenta, e tira, e faz mais alto, mais baixo, e assim foi indo. Foi uma construção interessante, embora ele seja o músico lá, ele sempre teve pedir para que a gente opinasse na construção dele. Eu achei isso muito legal e muito humilde da parte dele, e aliás ele é um músico, ele faz arranjos para grandes bandas internacionais, tá? E ele é um músico e um arranjador de mão cheia. Ele tem uma paciência, ele sabe ouvir, ele gosta de receber a opinião da gente. É muito, muito legal isso. Bira, beijão para você, você é demais, tá? Muito, muito, muito linda, né? Todo anjo, todas as coisas, né? Até porque, um exemplo, existe a poesia e existe a música, mas a junção dos dois, né, cada tempo, né, cada sonoridade, querendo ou não, cada elevação, né, tudo isso nós trabalhamos. Todas essas coisinhas são muito minuciosas, que um exemplo, eu que estou de fora aqui, eu não vou entender muito assim, né, onde cada ponto ali, entende? É desafiador. Eu não vou saber. E nesse caso, nós fizemos o caminho inverso. Ele construiu a música e eu construí o poema à parte. Depois a Tuzi gravou, a Tuzi é uma grande amiga minha, a Tuzi Helena, ela está aposentada e ela tem estúdio em casa, então, ela é radialista. Então ela gravou, ela fez a gentileza de gravar para mim. E Tuzi, se estiver nos ouvindo, beijo para você. E assim, por que a Tuzi gravou? Primeiro que ela tem um estúdio em casa. Segundo, existe um time de voz próprio para a gravação. Eu sou a poeta, eu compus a poesia. O time e o timbre de voz minha é diferente da Tuzi. A Tuzi está habituada com o microfone, é diferente da gente que compõe, que escreve romance, que escreve contos, que escreve poesia. E aí eu pedi para ela gravar e ela fez isso de um jeito que parece que ela estava vivendo a própria poesia. E o mais interessante, depois que a gente mixou a música com a poesia, nós ainda trabalhamos muito nisso na noite de quinta para sexta, se eu não me engano, nós trabalhamos a noite inteira nisso, da mixagem da música com a poesia, aumenta aqui, baixa lá e tudo mais. E aí eu fui fazer, então, o vídeo, tá? Achar as imagens adequadas para a letra. Tá? E aí me deparei com outra questão. O tempo certo de cada imagem, e cada imagem tinha que corresponder exatamente com a letra da poesia.
Eu não posso falar em vatapá e mostrar um bode, eu tenho que mostrar o vatapá, no tempo da fala do vatapá, entendeu? E aí, no fim, e aí diminui aqui, aumenta lá, porque se você vê ali quando fala da fruta de Aracaju, não é o caju, isso foi fruto de pesquisa. Eu achava que Aracaju, por causa daquele cajueiro enorme que vocês têm, né, fosse o caju, mas não é. Né? E também algumas araras, tem algumas coisas assim, né, mas... Exatamente. Então a gente tinha que trabalhar a pesquisa, né, o que vocês têm, que é diferente, e para que serve aquela fruta, que depois eu descobri que ela serve para relaxar, né? Por isso foi usado na poesia, mas coisa arretada, que é isso que vocês falam muito, né? Arretado, e serve para arritmar, controlar as batidas cardíacas, na verdade, né? E aí, então, como dizer isso na poesia? Deixa as batidas cardíacas arritmadas. Então a gente e assim por diante que vai compondo, sabe? Tem que juntar aqui e montar lá. Foi muito legal fazer isso, um trabalho foi fascinante de fazer. Legal, que bom saber. E também, assim, uma coisa que também é gratificante para mim é que essa junção de vocês, né, também ainda vai ter uma outra pequena, assim, né, porque sempre vai sendo aquela toalha, né, de retalhos em que um colcha de retalhos. Colcha de retalhos. Colcha de retalhos que sempre vai juntando, né? Aí, em seguida, aí a Marilene, né, com essa música, com essa poesia, né? Ela que tem várias obras, né, coreográficas e tudo mais, né? Também faz parte da Companhia de Dança Loucura Arte. Então, ela tem como é que eu posso falar? Uma movimentação, né? De colocar esse emocional, tanto que é da convivência, da vivência, da cultura, né? Assim como outros coreógrafos, grandes coreógrafos, traz, né? Assim como você trouxe isso para, né, a poesia, o Bira com a música, a Tus, né, com a sua voz, né, e timbre, de certa forma. Então, ela também vai fazer essa construção, né, daquilo que vem também, todas as vivências, e ela também como, né, coreógrafa, artista também, né, ouvindo, tendo essa percepção também sonora do sentido da emoção, que ela se deixa levar, ela flutua, né, então ela já ouviu, né, ela também na terça-feira, no caso amanhã à tarde, ela vai estar fazendo aí, né, algumas movimentações, né, voltadas a esse ritmo, como é que esse ritmo, né, dessa batida, né, envolve o nosso corpo e faz com que essas percepções venham à tona, né? Então isso é muito importante, né? A gente está fazendo essa junção de um pouquinho de todos, né? Um pouquinho vai montando a grande colcha de retalhos, né? Inclusive esse poema, se você prestar atenção, ele traz todas as funções da literatura. Ele traz a função de político-social, de política social, porque, na verdade, a poesia é um ato político também, porque ela realiza críticas sociais e políticas e traz a construção, relata o cotidiano, né, de um povo. Então, isso é um ato político também. Não que toda crítica é negativa, não. As críticas, elas precisam existir para ser melhoradas em todas as situações. Né? E o ato, quando você faz um evento de dança, é um ato político porque é um ato de integração, tá, das pessoas. Tá? De alguma forma, também é um ato político. E também traz a função catática, que é a função de liberar emoções,
liberar sentimentos. O que você sente quando você ouve uma poesia desse tipo, né, que fala, escrita por uma mulher de 60 anos, do Sul, que não conhece o Nordeste, mas descreve com riqueza de detalhes a vivência do Nordeste, que é uma terra sem água, né? Uma terra onde o povo é camaleão, e assim por diante, né? E vai falando do sofrimento de um povo que de fato é verdade, né? Então ele traz aí a função catártica das emoções e sentimentos que gera a própria poesia. Ela traz a função estética, que é a admiração do belo, o belo nordestino, né? Quando fala da buchada de bode, do baião de dois, da panelada que sacia a criançada. E esse sacia a criançada traz uma sensação de criança feliz. Criança chora quando tem fome, e criança saciada, ela é feliz, então traz uma admiração do belo, daquela criançada gritando, correndo, pulando, brincando, e de uma mãe que, de uma certa forma, está feliz porque conseguiu trazer ou dar o sustento para os seus filhos, né? E tudo mais. Isso não necessariamente seja belo no sentido de beleza, mas a beleza de sentimentos e tudo mais, né? Traz a função cognitiva, que é o transmitir conhecimento. O que vocês têm, assim como nós temos coisas aqui, o que vocês têm que estar exposto na poesia, né? Essa coisa diferenciada, traz a música, o axé, o xote, o baião, e toda essa riqueza de coisas maravilhosas que vocês têm. Traz a função lúdica na poesia, que é o entretenimento, o relaxamento, o envolvimento, porque conforme você vai ouvindo, você vai se envolvendo, e a poesia vai envolvendo quem está nos assistindo, quem está ouvindo, quem está lendo, e com certeza a pessoa que vai fazer a coreografia da dança em si, com essa música, vai envolvendo o dançarino, né? Quem está dançando, ou seja, na dança de cadeirantes e assim por diante, e quem está assistindo também vai partilhando desse sentimento, desse conhecimento, relaxamento, do belo, e da posição política como um todo. Então não é só uma poesia, é uma coisa grandiosa que envolve muita gente e muita coisa. Com certeza. E ainda assim, atenuando, né? Essa mulher que, de certa forma, que corre, que luta, assim como grandes, né, matriarcas, eu posso dizer assim, porque tem aquelas que são, né, mais um pouco de idade, né, mas que, de certa forma, estão ainda, né, trazendo, fortalecendo esse seio familiar, né, juntamente com as suas filhas, com os filhos dos seus filhos, né? Então, essa corrida, de certa forma, para a vida, para o mundo também, né? E é interessante lembrar do fortalecimento da mulher na poesia e num todo. Se tirar a mulher desse contexto todo, o que sobra? Vamos ser bem sincera, vai sobrar o caos. Os homens me desculpem, mas tira a mulher desse contexto todo, seja aqui no Sul ou seja no Nordeste, o que é que sobra? É isso que nós temos que fazê-los pensar para nos valorizar como seres humanos, como mulher que constrói, ajuda a construir a sociedade, que ajuda a construir valores, riquezas, que ajuda a construir os novos, essa criançada, né? Novos valores, nova educação. Tira a mulher desse contexto. E é isso que nós temos que pensar. O que é que sobra? O caos. Então, a importância da mulher nisso tudo. É isso que nós temos que pensar. E uma fala muito importante que é também do escritor
e palestrante, né, professor também, Augusto Cury, ele fala muito sobre essa força que essa mulher tem por ser, em vivenciar esse mundo de emoções, de uma competência, de certa forma, né, com filho, com trabalho, com casa, com tudo, e ali forte, difícil, mas de certa forma também, né, sensibilidade. Sensibilizada porque ela é a primeira a sofrer o impacto do combate. De todas né? as formas, ela é a primeira a sofrer e é a única a organizar isso tudo. Que o resto é tudo usuário. Me desculpe os homens, mas são absolutamente usuários do feminino. Eles se servem da gente. A gente tem que ter bastante mulher para dizer isso no ar mesmo. Eles são usuários do feminino. Porque se a gente sair de cena, nem política vai ter, vão se matar tudo. É pura verdade. A cozinha fica uma bagunça, não vão ter roupa para vestir, não vão ter roupa limpa, a casa fica uma bagunça. Olha um quarto de uma pessoa do sexo masculino e olha um quarto de uma suíte de uma mulher. Tudo arrumadinho, tudo certinho. Olha um banheiro de uma mulher e olha um banheiro de um homem. A bagunça, a diferença que é. Então, se nós, nesse contexto, sairmos de cena, eles se matam tudo. Então, nós somos o norte, o sul, o leste, o oeste, a produção, a limpeza, a organização, a ordem social, a ordem cultural, a ordem jurídica, de todas as formas. E eles são apenas usuários do feminino e ainda nos matam e nos seus rompantes de raiva. Então, tudo isso é um ato. Nós, mulheres, exercemos a política de uma maneira brilhante, mas não temos nosso lugar de fala em todos os lugares. E eu parabenizo vocês por estar fazendo esse trabalho e dando às mulheres o seu lugar de fala e dizendo o que deve ser feito. Isso eu parabenizo vocês. Também, de certa forma, esse é o conjunto nosso do todo, né? Exatamente. A Marilene, né? Então, todas nós estamos contando um pouquinho, né, dessa oficina que são as emoções, né? As emoções que nós guiamos também, de acordo com o dia a dia, né? Nós, enquanto mães, né, diante de toda uma cultura, também de todo, de certa forma, um aprimismo que às vezes acontece fora, né, até mesmo com os nossos filhos, né? Minha filha passou por uma situação, né, um pouco constrangedora, de certa forma, em preconceito, né? Então, quantas crianças estão aí fora também, né, que sofrem certos tipos de preconceito, ou até mesmo abuso, que graças a Deus não foi o caso dela, mas um exemplo, que sofrem, né, e de certa forma não tem como, e a mãe, né, tem que estar com esse olhar voltado, Sim. né, Sim. todas essas atividades, realizando todas as atividades, mas também está com esse olhar aguçado, né, para que também esse ser, né, essa criatura, esse filho, né, esteja sempre aberto também a estar expressando com a maior magnitude, tendo esse papo social aberto, todas essas formas, né, de se comunicar, de falar. A dança também traz isso, aquilo que eu não consigo, de certa forma, me libertar, falar, liberar, a dança também pode trazer isso. Sim. Né? A poesia pode trazer isso. Sim. Então, a poesia sempre vai pegando esse todo dessa cultura, dessa magnitude, né, como você fala, de certa forma, para que a gente se empodere. Sim. Né? E também
também transmita. Exatamente, e aí a gente vê a função da literatura e da cultura, né? Que é a função de retratar as realidades, né? Ou seja, a sociedade, o homem, as suas ações, né? E o modo de provocar reações específicas em sua volta, no seu entorno, né? E provocar uma emoção reflexiva, além de aumentar o conhecimento do mundo em sua volta. Isso é a importância da literatura, da dança, da música ou da cultura em si na sociedade. É muito interessante isso. As pessoas falam que estão em casa, estão na pandemia, mas se tirar a cultura do povo, o que sobra na TV? Nada. Não tem filme, não tem música. Para ter filme, precisa de quem? Antes de tudo, para ter o filme, precisa ter o escritor. Não tem filme sem escritor. Não tem. Não tem música sem o escritor. Olha a importância que a gente tem. Não vai contar a história de um povo sem o escritor. Não vai ter jornal, porque o jornal é escrito pelo jornalista, e o jornalista não deixa de ser um escritor. Ele está todo dia ali. Então a importância que o escritor ou a literatura tem na sociedade é tão grande, mas tão grande que vocês não têm ideia. Se você vai para a escola, começa ali o primeiro livrinho de beabá, alguém escreveu o livrinho, um escritor. Aí vai para a 7ª série, que tem aqueles livros mais sofisticados, quem escreveu? Um escritor. Aí você vai para o primeiro grau, não sei se é assim que se diz aí, o segundo grau, ou como se diz aqui. Aí você vai para a universidade, você vai desenvolver uma tese, isso vai ser publicado depois. Tudo é escrita. Então a importância que o escritor tem na formação da sociedade é incrível, e a gente tem uma responsabilidade social junto com tudo isso. E eu sempre digo que nós, os escritores, eles têm essa responsabilidade social é gigantesca da nossa parte, de formar novos seres humanos e provocar novas formas de pensar, porque nós, brasileiros, não somos dados a perguntas, nós lemos e não questionamos. Sabe quando você assiste aqueles filmes americanos que tem aquelas cenas que os alunos têm que interpretar Hamlet, Romeu e Julieta, e eles têm que fazer uma versão daquilo e fazer perguntas, como é se sentir? Nós não temos essa questão aqui, porque nós lemos e não questionamos, e o escritor tem que provocar estes questionamentos no leitor. Eu estava falando com a minha editora agora há pouco, a doutora Estela, ela mora em Fortaleza, inclusive. Estela Vanish, beijo para você. Já dei 3 beijos hoje para 3 pessoas, vê só. E a Estela e eu conversando sobre o próximo livro que vamos lançar, que chama-se In Natura. E nós hoje resolvemos de mudar o In Natura, que é um livro de poesia sobre a natureza, mudar ele para a primeira pessoa, como se a natureza estivesse falando com você, porque o livro é In Natura, a saga da natureza contada em poesia. Então não é eu falando, escrevendo sobre a natureza, é como se a natureza estivesse se contando na primeira pessoa. Imagine você uma árvore e vem alguém e começa a te serrar a dor que a árvore sente, os batimentos cardíacos da árvore, o pavor da árvore que está sendo assassinada, a seiva que corre nela, o desespero. Aí você vem o tombo da árvore, ela se quebra toda, os seus galhos, e aí você vai descrevendo isso, e aí ela vem
o cara que está serrando, derrubando a árvore e corta ela em pedacinhos, a dor que é isso, tá? As suas folhas que deixam de fazer a fotossíntese, que ela vai liberando todo o carbono que ela reteve, ela vai soltando na natureza e isso vai envenenando o ar à sua volta, porque ela, quando ela está viva, ela vai retendo todos os venenos que estão no ar, e aí quando ela é tombada, ela tem que liberar todo esse veneno de volta para a natureza, que são toneladas. Tá? E aí, descrevendo esse sentimento da árvore, tá? E nós vamos transformar isso, o In Natura, nós vamos transformar ele, a natureza se contando na primeira pessoa. Você nunca ouviu nada desse jeito. Com certeza. E você que está nos assistindo também. Imagina o rio correndo, leve, gostoso, limpo, aí vem aquele ser humaninho de 2 pernas e joga lá uma sacolada de cachorrinhos. Como o rio, como os cachorrinhos se sentem. E como eles nos veem. É isso que nós vamos transformar em Natura. E vai ser um sucesso estrondoso. E vou te dizer uma coisa, aquele que destrói a natureza, a hora que lê In Natura, ele vai sentir vergonha do que ele fez. E esse é o objetivo. Tá? Que as pessoas sintam vergonha de destruir a natureza quando ele lê In Natura. Tá? E você que está aí nos ouvindo, já deixa aí nos comentários, eu quero In Natura, onde eu compro? Aí você vai ser direcionada pela Nayara pro meu contato e a gente já pode te colocar na lista de espera. Olha que interessante. Que maravilha. É assim que se faz literatura. Também acompanhar, né? Já está com esse meio que esse saborzinho aí, né? Já aí, né? Exatamente. Prestes, né? Você pode me acompanhar lá no Instagram, no @letrinha_h.ricken. Como se escreve? R de rato, I de Ivo, C de cachorro, K de quilo, E de Eva, N de navio. Ricken. Você pode me acompanhar no Instagram, beleza. E também acompanhar o canal do YouTube. Ironizando também, com H. Ni com Y, né? Ironizando. Ali tem muita coisa interessante. Eu faço lives que coloco no Ironizando e faço lives sociais. Nós trabalhamos o acolhimento LGBT, que é uma live que já passou de 1000 visualizações, onde a gente fala de como eles se sentem. Não é nós, animais bestiais, animais humanos, né, que somos capazes de, como se diz, cometer o preconceito com o LGBT. Né? A gente é animal bestial mesmo. Como eles se sentem, trazer o outro lado de como eles se sentem, os efeitos da homofobia. Tá? Eu escrevi recentemente um livro chamado Herdeiros do Arco-Íris. E foi interessante que quando eu escrevi Herdeiros do Arco-Íris, eu pensei em celebrar o universo LGBT, porque eu sou mãe de LGBT, e qual o pavor de uma mãe LGBT, você sabe? Que o filho seja discriminado, que aconteça alguma coisa. Que ele volte vivo para casa, que ele não volte vivo. Quer dizer, que ele não volte, porque se ele tiver um problema na rua, ele vai para o ML e ele não volta para casa. Então, é preciso dizer deste jeito, tá? O pavor de nós, mãe LGBT, é que um dia o filho não volte para casa, porque ele está no IML, e de lá ele vai para um caixão, e de lá ele vai para o cemitério. Esse é o nosso medo. Por quê? Porque ainda temos animais bestiais que se acham no direito de matar os diferentes. Tá? Que não aceitam alguém amar diferente. Tem uma poesia que fala assim, quando 2 seres humanos se amam, independente de gênero, Deus foi concluído com sucesso. Então, quem é
esse ser bestial que acha que pode matar ou incendiar um LGBT porque ele não aceita. Quem ele pensa que é? Uhum. E se ele ler Herdeiros do Arco-Íris, ele vai ser de vergonha dos atos que ele provoca. E é isso que a minha literatura faz, construir seres humanos melhores e deixar com que essas mães de LGBTs não se preocupem mais se seus filhos voltam para casa. Eles vão voltar, eles precisam voltar, porque a sociedade tem que se curar dessa mazela, desse maldito preconceito. Com certeza. E isso abre também uma janela, uma porta para uma... Eu vou compartilhar, né, de certa forma, com vocês, com todos vocês que estão presentes, uma experiência atual minha, tá? Minha filha Yasmin, de certa forma, teve uma pergunta, assim, de certa forma, ela já viveu um preconceito fora, né? Uhum. Coleguinhas, tá? Porque isso acontece. Só que ela chegou e falou assim para mim: mãe, eu não sei se eu gosto de, né? Menino ou menina? Aí eu cheguei e falei assim: Yasmin, você está com sua mente em formação ainda. Espere até a maioridade, a sua maturidade, porque aí você vai saber. Eu respeito você como você é, como minha filha, com todo amor. Mas aguarde, porque você pode dizer sim agora, mas mais tarde você pode ter uma outra escolha. A escolha vai ser sua, mas apenas aguarde, se dê esse tempo, respeite a sua mente, respeite o seu corpo, enquanto uma criança que você é. Quando você chegar à sua idade adulta, que você tiver a maturidade, né, ou tiver mais o conhecimento, você chega e diz assim: não, mãe, eu sei que, um exemplo, o contexto religioso me mostra isso, mas, de certa forma, a minha escolha é essa. Respeitar a escolha, amar o seu filho, né? Não rejeitar também, porque existem muitos pais que rejeitam os filhos por essa questão, que não é o nosso caso. Entende? No seu caso, o LGBT e a minha filha por essa dúvida, né? Então, eu expresso para ela. Então, o que é que eu cheguei até a questionar? O que é que você anda vendo, olhando, né? Então, existia de certa forma, a pulguinha, né? Então, a gente tem que ser muito minucioso a perceber quando o filho passa a visualizar de forma da leitura, de forma visual e de forma auditiva essa criança. Porque, querendo ou não, como uma poesia dá esse sentido líbido, esse direcionamento, até mesmo esse olhar crítico, né, sobre todos os temas possíveis, sobre a cultura, sobre tudo, né? Esta mente que está em formação, ela também vai ser direcionada. Sim. Entende? Então, a partir desse ponto, eu expressei para ela: meu amor, aguarde, mamãe vai estar com você. Não importa o que aconteça, não importa que esteja lá fora. Até algumas questões que acontecem, né? Parente, vizinho, né? Às vezes, essa coleguinhas da escola se afasta, né? Sim. Porque entende que aí eu já falo: Yasmin, respeite também, porque a pessoa também tem uma escolha de não, mas você tem que respeitar. Aí a gente tem que trabalhar, eu, enquanto mãe, e até mesmo ela, como filha, estou nesse pequeno processo, né? De ela, um exemplo, ela ouvir, saber e entender que quando alguém colocar alguma coisa para ela, é porque esta outra pessoa está tendo um sentimento, uma emoção de algo, mas não é ela. Ela tá em construção ainda. Entendeu? Então, não. Mas é uma questão de conversar com ela e tudo mais, né? Não se magoe, não pegue isso para você. Entende? De certa forma, se liberte, né? Dessas questões que o mundo coloca, né? Para você ou para qualquer outro estado, ou um exemplo, aceitação, né? O LGBT é algo definido, né? E Yasmin está vivendo esse processo.
Se ela chegar, quando ela chegar, aí é uma outra, né? Uma outra conversa, é uma outra dinâmica, já de certa forma, mas também com mais força de fortalecimento para que ela esteja preparada, porque é muito forte, Uhum, digamos assim. uhum. Coisa assim, né? Exatamente. Então, É bem interessante isso. A gente vai partilhar dessas questões do filho. Meu filho me contou com 16 anos. Na verdade, ele era um bebê gay. Né? A única coisa que nós preservamos foi a masculinidade, no sentido de andar normal e ninguém sequer questionar pelos traços e trejeitos masculinos. Isso a gente trabalhou e conseguiu preservar. Mas mais por precaução e mais por preservação da vida mesmo, né? Mas isso, aos 16 anos, ele se assumiu. Como eu disse, ele era um bebê gay, já desde criança. Né? Ele nunca gostou de brincar de bola, essas coisas. Eu gostava de brincar de boneca, de maquiagem, panela, comidinha, usar o sapato da mãe, a roupa da mãe, a maquiagem da mãe, e tudo mais. Normal. Tá? Eu já sabia, desde criança, que eu tinha um filho especial. E eu amei, acima de tudo e mais do que tudo, por exatamente ser especial. E eu digo, eles são delicados, eles são gentis, eles são amigos, parceiros, queridos, eles são diferentes, não são brutos, não são estúpidos, não são grosseiros. Eles têm uma delicadeza diferente. Só quem convive com eles e os ama sabe. Quem consegue se dar o luxo, eu digo que é um luxo, de partilhar isso com eles. Tá? Tem uma poesia minha, eu não tenho ela na tela, mas aquele que se interessar por Herdeiros do Arco-Íris, dá um toquezinho ali no Instagram, @h.ricken, depois eu te passo o Pix e eu te mando o livro. Tem uma poesia que fala exatamente dessa aceitação da família. Quando a pessoa tem uma poesia que relata isso de uma forma tão esplendorosa, que ela sai do armário e ela quer contar. Então, sabe aquele segundo que o sorriso congela, que fala que a pessoa está feliz e sorrindo, que a verdade congela, e aí vai descrevendo essa sensação de contar para a família, essa alegria dessa liberdade, de libertação de si próprio, de se assumir e contar para a família. E aí vem a sentença, né? São três, normalmente acontecem três questões, né? Que é o aceitamento, ou uma alegria antônima. Eu não sei se as pessoas já ouviram falar uma alegria antônima, né? Que é a negação, é uma maneira delicada de dizer isso, e a permissão de continuar vivo, porque alguns morrem nesse momento de contar para os pais. E alguns precisam de permissão para viver. Tu já imaginou você contar alguma coisa para seus pais e precisar de permissão deles para continuar vivo? Pensa nisso. Gente, isso é uma coisa assim tão bestial que parece que nós voltamos antes nos neandertais, eu não sei dizer isso exatamente, mas nós voltamos para aquela época quando alguém tem que me dar permissão para viver. Tá? E é tão absurdo isso que só quem ama seu filho LGBT, ou sua filha LGBT, consegue entender a dimensão da bestialidade humana de quem não aceita, de quem precisa matar seu filho porque ele é LGBT. Isso é uma coisa assim, fora da realidade desse planeta. Parece que a pessoa não está nesse mundo, ela veio ela, como se diz, ela ultrapassou todos os portais do tempo e está aqui no nosso tempo com a sua bestialidade dos neandertais, uma coisa assim, daquele tempo do homem da caverna. Na realidade também,
Existem até passagens bíblicas, né, de certa forma, que afirmam o seguinte ponto, né? Quem somos eu, você, aquele outro, para direcionar o nosso dedo ou julgar alguém, a escolha de alguém? Não cabe, amor. Não. E eles vêm com esse sentimento. Então, assim, ó, eu ainda digo mais. A minha geração, eu sou sessentona, que é um luxo, e uma mulher linda, maravilhosa, né? E a gente tem que se achar mesmo, bem resolvida. Quem somos nós para questionar essa escolha? E nós somos os últimos héteros do planeta. Os próximos, ou conforme a geração vai passando, não vai ter mais hétero. Todos eles são bi ou LGBTs de uma forma geral. Então, nós somos os últimos seres desse planeta ainda hétero. O resto não vai mais ser assim. Tanto que essa nova geração de jovens agora, ai, meu filho não é. Coitado. Claro que é. Tá? Então, assim, as próximas gerações todas serão. Né? Às vezes só não tem abertura para expressar, porque já tem a primeira imagem de que se eu falar não vai aceitar, né? Aí tem que fica, mas aí não é melhor conversar, ter essa abertura, né? Para que as coisas... Exatamente, porque senão as coisas ficam bem complicadas. E as primeiras emoções aí, né, como Augusto Cury fala, vai se criando muitas janelas killers ali que vão se perdendo, né, as coisas vão acontecendo, né, e pais e filhos, irmãos, e também alguns questionamentos até mesmo de parte da sociedade, né, mas é isso. É bem isso. Tem uma poesia minha, inclusive para aqueles que não se aceitam, tem uma poesia minha muito interessante que fala o seguinte: renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem e não estou só. Tá? Eu estou abrindo Herdeiros aqui, eu já coloco ela na tela, e é interessante porque aquele que não se aceita ou não se aceitou ainda, como ele pode trabalhar e se ver. Esse livro, na verdade, não sei quanto tempo nós temos ainda. Tem noção de... Tem só um pouquinho. Tá. Tem um pouquinho, mas não se preocupe, não. Tá. Mais 10 minutinhos. Tá. Chama-se aceitação. Renegociei com o fornecedor da vida o erro da entrega da minha embalagem. Finalmente, aceitei que não sou um erro. Foi de propósito. Fui feito à sua maneira, diferente, raro, especial. Fui feito para seu experimento e não estou só. Reconheço os meus iguais e é um privilégio assustador. E ele habita cada célula do meu ser. Essa poesia é construída e feita para aquela pessoa que ainda não se aceitou como LGBT, que ainda está no armário. Porque quando fala fui feito à sua maneira, sua com S maiúscula, dando respeito ao Criador, né? Foi feito para seu experimento, seu com S maiúscula, novamente dando respeito ao Criador, né? Faz com que ele se aceite, porque ele é filho de Deus como qualquer outro ser humano normal, né? E é muito interessante trazer esse vínculo para o LGBT, que ele se aceite como ele é, tá? Que é um ser mágico, tá? Diferente, raro, especial. Tá? Tem uma poesia minha chamada Dádivas, que fala assim: o amor entre duas pessoas do mesmo gênero é tão mágico, tão especial e tão raro que é permitido a apenas alguns escolhidos, o que não justifica as atitudes de breu daqueles que nunca foram
adidos. Adidos é como se fosse escolhidos, é um substituto de escolhido, né? Um sinônimo de escolhido. Então, as atitudes de Breu, daqueles que nunca foram adidos, é uma atitude negativa, né? Por isso que ele é permitido apenas a alguns escolhidos. E esse livro ele traz uma coisa muito interessante. Eu vendi ele para uma pessoa normal em São Paulo. 2 dias depois ela me liga. Dona Herô, eu sou terapeuta ocupacional, tenho uma clínica em São Paulo destinada a tratamento. Meus pacientes são pacientes que sofreram todo tipo de violência homofóbica. E eu trato o emocional dessas pessoas. Eu peço permissão à senhora para usar o seu livro Herdeiros do Arco-Íris na recuperação emocional dessas pessoas. Menina, nesse momento eu entendi que o universo me usou para escrever esse livro. Eu entendi o quão grande é o poder desse livro. Então eu sentei e chorei. E eu chorei, e me emociona dizer isso. Chorei como criança, porque eu entendi finalmente por que o universo me usou para escrever Herdeiros do Arco-Íris. Saibam que eu escrevo de madrugada, eu não escrevo de dia. Eu tenho insônia. As pessoas acham absurdo ter insônia e tomam remédios. Na verdade, quando você tem insônia, preste atenção. A insônia existe para que o divino quer falar com você de madrugada, só para isso. Só para isso. Então a tua insônia é uma bênção, como foi para mim. É uma bênção, porque o divino quer falar com você. Só isso. Então, relaxa, deixa ele falar. E o divino falando comigo, ele me deu o livro inteirinho. Dá para acreditar numa coisa dessa? Né? É o divino que queria falar comigo. E aí escrevi Herdeiros do Arco-Íris. E quando essa médica falou comigo, essa psicóloga, eu sentei e chorei, porque eu entendi finalmente por que o divino queria falar comigo. Porque o livro ele tem 3 princípios básicos que eu, escritora, não tinha percebido. Eu escrevi, na minha intenção, era para celebrar o universo LGBT como seres humanos de alta linhagem. Nunca se esqueçam disso. O LGBT são seres humanos de alta linhagem. Quando a médica me ligou, eu percebi que o livro servia para 3 propósitos. Primeiro, humanizar as pessoas. Isso é uma forma doce de dizer que se os homofóbicos lerem meu livro, eles vão deixar de ser homofóbicos, eles vão ser humanizados. Tá? O livro veio para curar pessoas que sofreram traumas provocados por homofóbicos, né? Traumas emocionais. Eles se tratam com pedagogos, com psiquiatras, com médicos, porque isso fica sequelas profundas. E meu livro ajuda a levantar a autoestima, a começar por essa poesia que fala: o amor entre 2 pessoas do mesmo sexo é tão mágico, tão especial, tão raro, que é permitido a apenas alguns escolhidos. Tá? Então, perceba você o quanto isso ajuda na reconstrução da sua autoestima. Tá? Isso que é interessante dizer. E o terceiro, finalmente o terceiro fato do livro ser escrito foi, então, para celebrar o universo LGBT como seres humanos de alta linhagem, que ficou como terceiro objetivo do livro, porque os 2 primeiros passaram a ser mais importantes quando eu entendi depois que a médica me ligou. Então, a importância de um livro na vida das pessoas, às vezes o próprio escritor não percebe, e eu não percebi quando eu escrevi, porque o universo me usou as forças, o divino me usou para escrever.
Tá? E isso faz, o que isso provoca? Eu quero que outras mães, chegue-se um tempo que elas não tenham mais medo, que seus filhos não voltem mais para casa e que elas tenham que buscar no ML, porque esses seres sem luz, tá? O tiraram a vida. Lembra essa menina que foi queimada aí no Nordeste? Foram seres sem luz que tiraram a vida dela. São seres que vagam na escuridão mental. Eles não têm nada para dar. Nada. Absolutamente nada. E aí eles veem uma pessoa feliz. Eles precisam matar uma pessoa que está feliz. Porque eles não são capazes de ser felizes. Com certeza. E milhões de pessoas, crianças, adolescentes, querendo ou não, sendo vítimas desse público, de certa forma, né? Dessa, como é que eu vou dizer? Desses seres, desses seres sem luz, que são os homofóbicos. Entende? Aí a gente só... Exatamente. Imagina que pode acontecer com aqueles que nós amamos, de certa forma, né? E a gente fica aflito, e a gente, às vezes, é uma coisa bem forte, assim, né? Porque às vezes a gente o livro choca mesmo pelas poesias para perceber esses dois lados e o gigantismo de amar. Porque amar sabia que amar é um ato de inteligência? Sabia disso? Que quem odeia não é inteligente, ele não consegue amar porque ele não é inteligente. Sabia disso? É verdade. Verdade. Para amar, você tem que ser inteligente. Tá? Não importa se é um homem, uma mulher, ou do mesmo sexo, não interessa. Para amar alguém, você tem que ser inteligente. E um ser que não tem luz, ele não é inteligente, então ele não consegue amar. Tem uma poesia minha que fala assim, beijar. Em todo beijo, há uma energia etérea, uma divindade cósmica, um amor na pele, uma paz espalhada. Já na intolerância de quem nos vê beijar, há um breu na alma, um fedor nos olhos, uma raiva na língua, um ódio no sangue, uma mesquinhez típica de quem ainda rasteja na vontade de matar quem consegue amar. Tá. Esse texto, essa criação, essa obra com um propósito, né, máximo, né, de levar essa mensagem tão precisa, tão direta. Eu acho que, eu vou até falar assim, eu acho que se você está aí, né, ainda não entendeu, não é possível, né, algumas questões que às vezes você possa ser imperceptível, assim, que você até acredita, não, né, isso é bobagem, não, na realidade não, isso está acontecendo, e às vezes a pessoa não pode cometer o erro. Ah, não, está acontecendo com o outro, mas acontece. O seu filho pode em casa. Sim, né? sim, e a gente tem que se juntar a essas mães que seus filhos sempre voltam para casa, que ela nunca precise buscá-lo no IML. Porque esses seres sem inteligência e que não conheceram a luz, nunca encontrem nossos filhos LGBTs. Ero, eu sou imensamente grata, tá? Por tá? Deus abençoe vocês, coração lindo, tá? Minha filha está aqui. Eu posso ler o livro? Com certeza, deve. Eu vou depois ver com você direitinho. Beijão para ela. Quarto beijo de hoje. Falando, tá? Amanhã, gente, tem Marilene Mello, tá? Dando aí toda a sua emoção, tá? Com todo o espaço do corpo coreográfico, da emoção em si, de tudo que eleva, né? Alguns padrões de movimentos, né? Juntamente com essa poesia belíssima. Gratidão, Ero, Bira, Cuspe, gratidão imensa,
tá, minha querida? Obrigado, Deus obrigado abençoe. pelo espaço, obrigado por poder confiar na gente para fazer a poesia ao povo nordestino e por esse espaço de falar um pouco sobre as minhas obras. Muito obrigada. Amém. Amém. Grata ao Naldo, vocês, É, né? também. Estar falando com vocês, sou imensamente grata. Muito bom. Deus abençoe. Obrigada.